Bora fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal, falando sobre o Banco do Brasil. Vou fazer um react do vídeo do AGF, que é a empresa da Louise Barsi, a filha do Luiz Barsi, que eles seguem aquela metodologia do BEST. Quero citar alguns pontos que eu tenho de discordância com essa filosofia. Será que o Banco do Brasil poderia pagar proventos acima de 20% nos próximos anos? E a recuperação será rápida ou um pouco mais demorada? Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu falo do canal Ponto de Investimentos, sem enrolação, bora lá? Então, só para contextualizar, quem quiser ver o vídeo na íntegra, tá no YouTube, é o canal do YouTube AGF, Ações Garantem o Futuro. Quem quiser o link também tá aqui e vou deixar na descrição do vídeo. Essa é a cara do vídeo, muito informativo por sinal. Então, para a gente iniciar, eles citam que o Banco do Brasil é uma tese que eles sempre falam na sua carteira de investimentos e eles ainda citam que oportunidades onde o mercado te traz uma grande volatilidade nos preços, você consegue finalmente comprar mais ações pelo mesmo desembolso financeiro que você tinha antes. Então, exemplificando, se o Banco do Brasil tiver cotado a R$20 e você receber um provento de R$1, você acaba tendo um dividend yield na casa dos 5%. Porém, se a cotação baixa e o Banco do Brasil começa a ser cotado por R$10, então você poderia comprar duas cotas e pagando R$1 por proventos, você receberia R$2, o que seria dentro dessa cotação cerca de 20% de proventos. Então foi isso que ele quis dizer. Quando a cotação baixa, você consegue comprar um número maior de cotas e muitas vezes com o mesmo dividend yield. E aqui eu queria citar alguns cenários que eu tenho na minha cabeça para você achar bons pontos de compras de empresa. Então, o cenário ideal seria quando os fundamentos da empresa continuam sólidos, mas alguns fatores, principalmente macroeconômicos, estão retirando a liquidez da bolsa. Então, por exemplo, quando tem uma euforia no mercado americano, uma alta nas criptomoedas, então a ação pode ficar barata não por causa da empresa, mas por fatores externos. Então, essa seria a melhor das oportunidades, esse seria o melhor dos mundos. Um cenário mediano seria quando os resultados da empresa caíram, mas é um evento pontual ou cíclico. Por exemplo, problemas temporários com mercados, custos, setor em momento de baixa. Então aqui é preciso ter um pouco mais de cautela, mas a gente pode estar enxergando uma certa oportunidade se você achar que é um momento único, se for algo pontual. E o pior dos cenários é quando a empresa teve uma queda nos resultados e não há perspectiva de melhora nem no curto nem no médio prazo. Então, quando a empresa perde competitividade, o setor está muito ruim, um endividamento preocupante, então nesse momento pode ser que as margens da empresa fiquem comprimidas, mas não apenas por pouco período de tempo, mas por muitos e muitos anos. Então esse não seria um bom momento de compra, seria um momento de ligar o alerta, a atenção. E aqui há um gráfico que eles citam dentro do vídeo que relaciona o lucro líquido pelo dividendo por ação. Então, em 2015, o Banco do Brasil estava lucrando na faixa dos 14 bi e pagando cerca de R$1 por ação. Porém, após o impeachment da presidente Dilma, o lucro despencou, realmente foi um lucro muito forte. E o dividend yield também despencou para 45 centavos por ação. E ele demorou cerca de 3 anos para poder retornar aos patamares de R$1, de 2015 até meados de 2019. E mesmo quando se recuperou, veio a pandemia e os lucros caíram mais uma vez. Porém, agora foi uma recuperação mais rápida. Em apenas 2 anos, o banco praticamente recuperou tanto os seus lucros quanto seus dividendos. E de 2021 até 2024 houve uma euforia imensa, uma histeria no mercado, realmente os preços se esticaram bastante, vários analistas falando que a empresa encontrava-se boa, que seria a melhor empresa do agronegócio, o ponto forte do Brasil seria o Banco do Brasil, e eu nem tiro a razão desses analistas, até porque eu mesmo comprei Banco do Brasil nesse período, porém a empresa mostrava sólidos balanços, e esse ponto que aconteceu do agro foi algo pontual, algo que de vez em quando acontece e não há uma certa previsão, não dá para a gente prever, não dá para a gente falar que os números do Banco do Brasil encontravam-se esticados naquele momento, visto que o balanço continuava sólido e nada poderia nos informar desses acontecimentos. E realmente o Banco do Brasil é uma máquina de aumento de proventos. O crescimento de dividendo nos últimos 10 anos foi de 14,7% na média. E se a gente pensar que em 2025 o Banco do Brasil irá pagar cerca de 7% de proventos, na cotação atual isso daria cerca de 1,32%. Porém, se a gente colocar um crescimento dos proventos na ordem de 14,7%,
Para 2026 já poderia pagar 8%, 9% para 2027, para 2028 voltar para casa dos 10%, para 2029 12%, para 2030 cerca de 13% nessa cotação atual e para 2031 poderia pagar cerca de R$ 3,00 por ação. Então, de forma nominal, você teria tido dividendos na casa dos 69%. E de forma composta, se você tivesse reinvestido seus proventos, você teria quase 80% do seu capital reavido apenas com proventos. E perceba como é interessante o histórico de estimativas, como que foi se deteriorando com o tempo. Ninguém poderia prever que os resultados iriam se agravar de uma forma tão rápida. Percebam o histórico de estimativas do segundo TRI de 2025. Em fevereiro, os analistas acreditavam que seria de 9,7 bilhões. Para março e abril, cerca de 9,5. Já para maio, 6,5 bi, já tendo uma queda e as cotações também caíram de uma forma exponencial. E para julho, os analistas acreditam em 5,1 bilhões. Porém, existem vários analistas que ainda estão prevendo algo na casa entre 3,5 e 4 bilhões de lucros para o segundo TRI de 2025. E olhando dentro dessa perspectiva, foi uma queda de 47% no lucro líquido. E, consequentemente, isso se refletiu na cotação do banco, que saiu da faixa dos R$ 28, R$ 29 reais para essa faixa atual de cerca de R$ 18,91 no momento que eu estou gravando o vídeo, que foi uma queda de 36% desde as suas máximas. Então, para contextualizar, hoje eu acredito que o cenário do Banco do Brasil seria o cenário mediano, onde os resultados da empresa realmente caíram, mas trata-se de um evento pontual ou cíclico. Mas a gente tem que ter muita cautela, porque isso pode demorar um pouco mais do que a gente imagina. Tem que pensar em médio e longo prazo. Investidor do Banco do Brasil tem que ter essa cabeça. Então percebam esse balancete que o Banco Central divulgou. O Banco do Brasil teve um lucro líquido em maio de 2025 de 516 milhões e para abril de 2025 cerca de 1,7 milhão. E se a gente fizer uma estimativa média que para junho o banco lucre cerca de 1,3 bilhão, no segundo TRI de 2025 o BB lucraria cerca de 3,5 bilhões. E se a gente comparar com o lucro do segundo TRI de 2024, que foi de 9,5 bilhões, há uma variação negativa de 62%. Porém, percebam, pessoal, que isso é apenas uma projeção, e projeção não é certeza. E o pessoal da AGF ainda coloca algumas estimativas futuras para o Banco do Brasil. Percebam que para 2025 o lucro poderia retornar para 26 bilhões, o que seria um dividendo por ação de 1,64. Para 2026, 31 bi, um dividendo por ação de 1,87, 35 bi para 2027 e 2,33 por ação, 34 bi, uma queda bem leve para 2028, 2,67 por ação de dividendos, para 2029, 39 bi e 42 bi para 2030, com um dividendo por ação maior do que R$ 3,00. E se nós formos pensar que atualmente a cotação do Banco do Brasil encontra-se em R$ 18,00, com esse dividendo de 3,29, você teria um dividend yield on cost de cerca de 18%. Então, realmente, se você pensar para o longo prazo, pode estar se abrindo uma boa oportunidade de compra. Ainda sobre o vídeo da AGF+, abre aspas, uma boa empresa comprada a um preço errado, ela se torna um péssimo investimento, mas se você compra uma boa empresa num momento turbulento a um excelente preço, ela vai se tornar um excelente investimento para você. E eu assino embaixo e acredito 100% nisso. Não adianta você comprar uma empresa premium, uma empresa ótima, a preços muito esticados. Vide a WEG nos últimos dias, em que tem crescido o lucro, tem melhorado suas margens, mas não melhorou tanto ao ponto que o mercado acreditava. Então o mercado bateu cerca de 30% numa empresa excepcional. E percebam as estimativas da AGF. Se você comprar a cerca de R$19, para 2026 você já receberia cerca de 9,3% de dividend yield e subindo para 2030 você receberia cerca de 16,5% de dividend yield on cost, ou seja, nesse preço. Se você compra o Banco do Brasil hoje a R$17, você receberia já em 2026 dividendos na ordem de 11% e para 2030 dividendos na casa dos 19%. E se você consegue comprar, se a cotação bate mais ainda do Banco do Brasil e você compra a R$15, em 2026 você já poderia receber cerca de 12% de dividend yield e para 2030 cerca de 22% de dividendos. Porém, percebam que hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, o Banco do Brasil está cotado a R$18,91.
Então você chegaria mais ou menos no meio dessa faixa entre o laranja e o verde escuro. E agora eu quero citar um ponto de discordância que eu tenho tanto no vídeo quanto na filosofia Barsi, que é a questão da concentração que eles têm principalmente no setor de ações brasileiras. Então, abre aspas, um ativo único que te proporciona uma renda tão alta que nenhum outro ativo no mercado vai conseguir te proporcionar algo igual, que é exatamente o que aconteceu com o Barsi ao longo dos anos, onde ele foi comprando as empresas em patamares de preço tão baixo que hoje ele recebe um dividendo que o percentual é tão alto que não faz mais sentido vender essas empresas. Então o que ele está querendo dizer é que o preço médio do Barsi deve girar algo em torno, por exemplo, de R$10. Então mesmo hoje que o Banco do Brasil tem uma cotação bem mais barata, se o Banco do Brasil entrega um dividend yield na casa de 1,30, o Barsi já recebeu 13% de dividendos, porque ele comprou num preço muito bom. Porém, algo que eu queria citar, que é o meu ponto de discordância, é a questão que dentro da filosofia Barsi não há diversificação entre setores. Eles concentram totalmente em ações brasileiras. E eu acredito que a diversificação dentro da carteira é essencial. Quem me conhece aqui no canal, eu gosto de falar mais de ações, porque é um ponto que eu estudo, que eu faço stock picking uma por uma. Porém, quem conhece o canal sabe que eu tenho renda fixa. Hoje eu não tenho fundo imobiliário, mas eu detenho imóveis físicos. Tenho uma parcela bem pequena da minha carteira em Bitcoin, cerca de 5%. Então eu acredito que a diversificação seria o caminho. E percebam esse estudo fantástico que analisou todos os pregões da Bolsa desde o ano 2000. E o Banco do Brasil ficou com esse PL entre 0,6 e 0,7 em apenas 8,7% dos pregões. E quem comprou nesses patamares de preço, após 12 meses teve bons retornos na faixa entre 20%, 158% em 2016, 20% em 2020, 60% em 2021 e 2022. E após 3 anos, se você tivesse comprado nessa faixa de preço, você teria tido retorno na casa dos 85%, 336%, 270%, 113%, 155% e cerca de 72% em 2022. E hoje, na cotação atual, o Banco do Brasil encontra-se na faixa de 0,6 de preço sobre valor patrimonial, que é realmente entre o limiar entre essas duas faixas, e entre 0,5 e 0,6 de preço sobre valor patrimonial, em apenas 3,3% dos pregões, o Banco do Brasil ficou nessa faixa. Então poderia ser um bom momento de compra. E apenas a fim de fazer algumas projeções, caso o Banco do Brasil lucre 26 bi para 2025, teria um PL projetado de 4,17, o que ainda é 35% abaixo das médias dos últimos 10 anos, com 40% de payout, daria um dividendo na casa dos 9,6%. Se o Banco do Brasil lucrar 31 bilhões, isso seria um PL de 3,5, ou seja, 46% ainda abaixo das médias dos últimos 10 anos, com 40% de payout, um dividendo na casa dos 11,5%. E para os próximos anos, se o Banco do Brasil retornar aos lucros de 35 bilhões, isso teria um PL projetado dentro da cotação atual de 3,1, 50% abaixo das médias dos últimos 10 anos, com 40% de payout, isso daria um dividend yield na casa dos 13%. E para finalizar, dentro de todas essas premissas que eu apresentei, eu fiz uma compra de 200 ações pelo preço de 18,88 na última semana, uma nova compra. Conforme falei, isso é para quem está visando médio e longo prazo, não é para 2025. No segundo semestre pode ter uma recuperação dentro do BB, mas eu acredito numa recuperação gradual e lenta, pensando um pouco mais para 2027 para frente. E não pense que isso pode ser em escadinha de 2026 até 2030, o lucro vai subir de uma forma retilínea, porém pode acontecer outro percalço no caminho, pode acontecer mais alguma variação, outra alta de inadimplência, outros momentos que o banco pode oscilar, mas a gente vê que o Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos de história, no longo prazo foi uma ação vencedora. Mas me conta aqui, pessoal, você tem comprado Banco do Brasil ou está olhando outras ações no momento? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.